Pode sentar, eu queria convidar você a ler comigo uma história que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Você crê que Deus pode falar com você nesta manhã? Crê mesmo? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. PP, faltou só um pouquinho de retorno aqui, de grave. Versículo 8, capítulo 4. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi o que se pode fazer por ela. Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. E assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? Tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar esperanças falsas? E então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos,
Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Tem que pregar? Uma história na cidade de Sunem, território de Issacar. Uma mulher rica, estéril, interessante, que momentos antes Deus opera pelo mesmo profeta com uma mulher pobre. Para Deus não ter esse negócio de ser pobre ou ser rico. Quando Deus faz, Deus faz. Deus não leva em consideração a sua condição socioeconômica. Deus é Deus de todos. Essa história tão extraordinária, eu quero resumi-la em 7 palavras. Anote aí. A primeira palavra que pode nos abençoar sobre a história de Eliseu com a sunamita é a palavra visão. Quero traduzir a palavra visão em discernimento espiritual. Aquela mulher, que não sabemos o nome, da cidade de Sunem, tinha uma percepção espiritual aguçada, fazia um discernimento. Quando Eliseu, profeta, caminhava e chegava a Sunem, ela insistia para que ele pudesse tomar uma refeição na casa dela. Ela observa Eliseu. Ela percebe que aquele homem não era um homem comum, mas era homem de Deus. O discernimento que ela tem é espiritual. A visão que aquela mulher tem sobre Eliseu é uma visão que vai além daquilo que aparenta. Isso é muito importante quando a gente olha uma pessoa. Quando a gente tem esse discernimento. Ela via homem de Deus. O que é um homem de Deus? Essa expressão aparece muitas vezes na Bíblia, no Velho Testamento em especial. A expressão homem de Deus fala de alguém com uma natureza de homem, participante da natureza de, mas pertencente a Deus. Um homem que pertence a Deus, um homem ungido por Deus, um homem abençoado por Deus, com um ministério específico dado por Deus. Você vai perguntar: pastor, como é que eu reconheço o homem de Deus? Um homem de Deus se reconhece pela presença do Espírito de Deus nele e pelos frutos que ele dá. É assim. Podia dizer simples assim, mas não é tão simples. Você precisa de discernimento espiritual para você identificar a presença do Espírito Santo na pessoa. E como disse o Senhor Jesus Cristo, pelo fruto se conhece a árvore. A visão da sunamita é uma lição para nós. Nós precisamos pedir a Deus esse discernimento e reconhecer na nossa vida, em torno de nós, quem realmente são homens e mulheres de Deus. Que tipo de pessoa tem cercado a sua vida?
Ore a Deus por essa visão sobre aqueles que te cercam. Não importa se estão na igreja, eu não estou dizendo isso. Porque pode ter gente dentro da igreja e ser instrumento de ações malignas, de palavras que não são de Deus. Mas que você peça discernimento ao Senhor para ter a visão correta daqueles que te cercam. Pessoas que sejam diferenciadas. Irmãos, o mundo não precisa mais de pessoas iguais. O mundo está precisando de pessoas diferenciadas pela santidade de Deus. Amém? Quem tem cercado você e a sua casa? Peça a Deus o que a sunamita teve quando olhou Eliseu. Quando Eliseu ia jantar em sua casa, almoçar em sua casa, ela tem um discernimento e o vê, e tem a visão de que ali não era um homem comum, era um homem de Deus. Segunda palavra, que nós podemos sintetizar a postura, a atitude dessa mulher que não sabemos o nome. A palavra aproximação. Versículo 10 diz que ela chama o marido, pede para que ele construa. Olha que um casal interessante. Esse casal depois pode ser estudado pelo pessoal que trabalha na área de família. Nos parece um casal muito harmonioso. Eles conversam para a construção de um quarto de tijolos. Olha o detalhe na Bíblia. Vamos colocar mobília para que quando o homem de Deus venha, ocupe o quarto, se sinta mais confortável. Colocar uma lamparina, porque os homens de Deus costumavam andar com os textos da lei da Torá. O que é que a sunamita quer? A sunamita quer que ele fique mais próximo da casa dela, mais perto da família. Ela não se contenta agora apenas com visitas fortuitas, mas ela tem o interesse que o homem de Deus, que ela reconhece, esteja mais próximo da sua casa e do seu marido. Porque naquela época, a presença profética, a presença do homem de Deus, era como a própria presença de Deus. Aqui temos uma outra lição extraordinária. E nós precisamos orar, irmãos, nesse tempo, nessa época tão sombria. Que Deus coloque no coração da gente, no meu e no seu, essa sede de aproximação e de proximidade das coisas de Deus. Amém? Se você não está tendo, se você não está tendo vontade para ler a Bíblia, não está tendo vontade para orar, não está tendo vontade para estar no lugar de adoração, eu quero que você grite ao Senhor com o único fôlego que você tiver agora e peça a Deus, como diz o salmista: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, eu anseio pelo Senhor. Peça a Deus que Deus coloque sede no teu coração. Vamos construir quartos de tijolos. Quando ela pede para construir quartos de tijolos, significa que era um lugar permanente. Não era um lugar de passagem. Por isso que ela fala ao marido: vamos construir quartos de tijolos. E eu quero dizer a você, nesta linguagem metafórica, figurada, construa quartos de tijolos, construa quartos permanentes na sua vida, na sua família, para que busque a Deus, para que você tenha sede de Deus. Vamos, gente, construir quartos permanentes. Proximidade com Deus. Terceira palavra. Aliás, qual foi a primeira palavra? Tem gente anotando? Visão. Qual é a segunda?
aproximação. Terceira é convicção. Eliseu um dia chega, vê o quarto novo de tijolos, percebe o cuidado da sunamita, o cuidado que ela teve, que a sua família teve, e ele quer recompensá-la. Tinha um rapaz que andava com ele, era comum um profeta ter um servo, chamado Geazi. Rapaz complicado, depois você vê a história dele. Pergunta a ela o que ela quer. Ela teve esse trabalho todo. Se ela quer algum favor do rei, se ela quer alguma proteção especial do comandante do exército, o que Eliseu está fazendo é perguntar para ela se ela quer algum benefício, se ela quer mais segurança. E ela responde o seguinte, versículo 13: eu estou bem entre a minha própria gente. Repete essa frase comigo. Eu estou bem entre a minha própria gente. De novo. Qual é a convicção que ela tem? A convicção do lugar em que ela deveria estar. Como isso é importante na vida de uma pessoa crente. Ter a convicção de onde você deve estar. É possível que agora aqui na congregação, tanta gente, você em casa, esteja se perguntando ou perguntando a Deus onde você deve estar. Qual o lugar que você deve estar. Esse caminho, se você deve tomá-lo ou não. Esse lugar de trabalho, se você deve permanecer ou não. A convicção do lugar onde eu devo estar é algo muito importante, pessoal, intransferível, individual. Quando Eliseu pergunta a sunamita, você quer algum favor, quer que eu fale com o rei? Quem sabe um terreno melhor, um sítio melhor? Ela diz, eu estou bem entre a minha gente. O Espírito Santo lhe dá essa convicção. Gente, olha para cá. Estar num lugar onde nós não temos a certeza se é para estarmos ali, gera ansiedade e angústia. Quando você está num lugar e você não tem a convicção que é para estar ali, isso gera angústia. E detalhe, é possível que Deus tenha te levado àquele lugar por um tempo. Por um tempo era para você passar por aquela situação, por aquele lugar, naquele contexto. Mas quando aquele tempo acaba, você fica inquieto. E a proposta que Eliseu está fazendo, você quer alguma coisa melhor? Certamente era de um lugar melhor. Mas atenção, nem sempre o lugar melhor é o lugar que Deus quer você. Nosso Deus é muito interessante. Não confunda aquilo que parece ser melhor com a vontade de Deus. Não confunda o fato de ganhar um salário maior com ser a vontade de Deus. Incrivelmente, Deus pode querer que você continue no lugar ganhando menos, e ali Deus te quer. Eu tive uma experiência muito rica agora. Como eu disse a vocês há pouco, eu falo quase que diariamente com os missionários. E a minha preocupação não era muito o Anatoly, porque ele estava do lado da Polônia, e 2, 3 dias depois ele saiu fugido com 10 pessoas da família e foi para o norte, aliás, para leste da Polônia, sai da Ucrânia, vai para a Polônia,
e fica em Tarnów, na casa de um missionário que nós conhecíamos. A minha preocupação era o Lubomir em Kiev, porque as notícias do avanço das tropas da Rússia e o bombardeio na cidade. Ele estava num condomínio, dormi à casa dele algumas vezes e eu sabia o tamanho do lugar, e eu não sabia que lá tinha um bunker, um lugar de esconderijo, de proteção. Era, na verdade, um bunker, mas que servia de garagem. Ele tirou o carro, cada morador tirou o carro, botou o carro do lado de fora, e a vaga do carro era agora o apartamento. Eu tenho as fotos deles dormindo, levam algumas cadeiras, colocaram as crianças, um abaixo de zero, sem aquecimento. Um dia ele escreveu assim: Natasha, esposa, só tem farinha para fazer o pão, é o que nós comemos. Quando eu peguei o telefone, angustiado, nós sempre oramos juntos quando podemos. Os moradores daquele lugar ficavam fazendo ronda, e ele estava numa ronda. Eu falei: você tem uma arma? Ele disse: eu tenho uma faca. Para quem anda com Bíblia na mão, não sabe usar nem faca, quanto mais uma metralhadora, um revólver. Mas o presidente da Ucrânia mandou que cada cidadão pegasse uma arma. E eu, na minha angústia, disse para ele: sai daí, foge. Um carro da Junta de Missões Mundiais que está em Kiev pode pegar você, foge daí. Não vai ter jeito, o cerco é esse. E ele disse: eu não posso. Mas você não pode por quê? Inclusive, pastor, tem um trem que partiu às 17 horas e eu não peguei o trem. Mas eu não peguei o trem porque Deus não deixou eu pegar o trem, eu tenho que ficar aqui. Deus mandou eu ficar aqui. Convicção de onde deve estar. Enquanto outro missionário, Deus mandou sair do norte da Ucrânia e para o leste da Polônia, a esse Deus mandou ficar ali. É impressionante a particularidade como Deus trabalha com as pessoas. A um ele manda numa direção, a outro ele manda na outra. Ele disse: eu não posso sair daqui. Às 5 horas ele perde o trem, às 8 horas eles descobrem um alvo onde cairia uma bomba, destruiria todo lugar. E eles conseguem desativar a coisa. E o lugar não vai pelos ares. Ele disse: se eu morresse hoje, eu já teria cumprido a missão de ajudar a salvar a vida de muita gente por algumas horas. Convicção de onde deve estar. No meio da fome, no meio da guerra, no meio da luta. Mas, por incrível que possa parecer, o melhor lugar para se estar é aonde Deus nos quer. A quarta palavra é a palavra percepção. Quando Eliseu insiste para abençoar, ela tinha dito assim: não, eu estou bem onde eu estou. Eliseu insiste, pergunta a Geazi o que é que eles podiam fazer. Geazi diz: ela não tem filhos, o marido é idoso. E Eliseu profetiza em nome de Deus: você vai ter um filho daqui a 1 ano. A sunamita tem uma percepção muito realista da vida. Ela tem uma percepção da sua existência, do seu marido idoso. E ela ainda diz ousadamente ao profeta: não me iluda, meu senhor. Tua serva não tem filhos, meu marido é idoso. Não me iluda. O que é ilusão? Ilusão é crença falsa. Isso é ilusão.
Quando eu tenho uma crença que não corresponde, e ela diz a ele, não me gere ilusão. O que ela está fazendo aqui é duvidar, é não crer que o homem de Deus estava lhe dizendo uma verdade profética, porque já não havia mais esperança. Mas, meus irmãos, o que é interessante da percepção e a lição que a gente aprende com a percepção dela, porque há coisas e há palavras aqui que nós aprendemos positivamente, mas esta ideia de percepção é mostrar a você como Deus quebra a percepção humana. E o milagre aconteceu. 1 ano depois, ela estava, como o profeta havia dito, com o filho nos braços. Aleluia, porque Deus cumpre a sua palavra. Aleluia, porque o Senhor é fiel. E aleluia, porque o Senhor quebra as nossas expectativas. Conquanto elas sejam difíceis, ruins, incrédulas e sem fé, o Senhor quebra a tua expectativa, o Senhor quebra essa visão humana, o Senhor quebra quando você diz, não vai acontecer não. Espera, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus surpreende. Deus surpreende. E quebra todas as expectativas humanas. Deus deixa, gente, e tem deixado muito cientista louco. Eles estudam, tentam adivinhar, tentam ser oniscientes, e Deus surpreende. O nosso Deus sempre surpreende. O nosso Deus quebra as nossas expectativas. Você pode ter entrado aqui hoje com uma expectativa ruim, difícil, sobre algum problema, alguma crise ou alguma situação. Eu quero afirmar a você, em nome de Deus, que o Senhor quebra as suas expectativas e que o Senhor é capaz de fazer muito mais, além daquilo que você pensa ou pede. A quinta palavra é a palavra determinação. Versículo 18, menino nasceu, como Deus havia predito, cresceu, foi para o campo com o pai, começa a sentir dor de cabeça, seu pai manda que levem até a mãe, o menino chega à casa da mãe, diz a Bíblia que ele fica no colo dela até o meio-dia, parece ter sofrido uma insolação e morre. O que é que uma mãe faz com um filho morto no colo? Me impressiona a determinação espiritual dessa mulher. Ela pega a criança, leva até o quarto do homem de Deus, de tijolos, aquele que ela mandou construir. Entendam esse quarto como lugar, na cabeça dela, da habitação de Deus. Ela pega a criança e coloca a criança na cama do homem de Deus. Chama o marido e diz assim, eu preciso de um animal que eu vou falar com o homem de Deus. Ele, mas não é lua nova, não é tempo de oferta, de holocausto, o que você vai fazer? A resposta que está na sua Bíblia, a tradução do hebraico é muito interessante, diz assim, não se preocupe. A mulher está com um filho morto, colocado sobre a cama do profeta, e diz ao marido, o pai do menino, não se preocupe. Ela não aceita a morte na casa, ela não aceita o filho morto. Mas é tomada de uma determinação de fé, que ela então deixa o corpo do menino e vai atrás de Deus. É isso que acontece, ela vai atrás de Deus, porque ir atrás do homem de Deus era ir atrás de Deus. Ela não aceita o que parecia definido. Uma pessoa morta é uma situação definida, ela não aceita. Você tem situações que parecem definidas na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus não deu ordem final, não está definido.
Se Deus não falou ainda sobre isso, não está definido. Só está definido quando Ele manda. Pode parecer que esteja definido, pode parecer até que está morto, mas se Deus não deu a ordem, não está definido. Louvado seja o nome do Senhor. Será que tem alguém aqui lhe faltando essa determinação? De não se conformar, de não aceitar a dor, a morte, o cheiro da morte em casa. Olha para mim, meu irmão, minha irmã. Não se conforme. Se Deus ainda não definiu, não se conforme, corre atrás, clama. Vai atrás e clama. Até que o Senhor seja claro. E Deus, quando fala, é claro. Ele não é Deus de confusão. Mas não se conforme nem com o corpo morto. Continue clamando, nem com o cheiro da morte, continue clamando, nem com uma situação aparentemente finita. Continue clamando. Busque a Deus. Que o Espírito Santo encha você de determinação nessa manhã. Porque vem uma sexta palavra de lição com a vida dessa mulher, a palavra regulação. Essa palavra está sendo muito usada ultimamente na psicologia. A capacidade e a competência de regulação emocional dela, da sunamita. Regulação emocional é colocar as emoções de maneira adequada. Mesmo diante de circunstâncias difíceis. Ela chama o marido e diz: não se preocupe. A sua regulação emocional. A regulação emocional é fundamental para tomarmos atitudes corretas. A regulação emocional é fundamental para termos atitudes certas. Ela diz ao marido: não se preocupe. Quando ela vai chegando, Eliseu de longe, no Monte Carmelo, reconhece a mulher e manda Geazi, o servo dele, ir até ela. Vai perguntar se está tudo bem. Ele vai. Está tudo bem com você? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? O que ela responde, gente? Quem leu o texto, quem prestou atenção, ela responde o quê? Está tudo bem. Fala essa frase comigo. Olha que coisa importante, que frase forte. Você tem um filho morto dentro de casa, você está passando uma crise, você vai pelo meio do deserto até um morro para tentar buscar a ajuda de Deus, e você diz assim: está tudo bem? A mulher, pela fé, declara: está tudo bem. Você pode dizer isso pela fé sobre o que você está passando hoje. Mas na verdade, quando ela responde isso para Geazi, desculpe, o Geazi, tadinho, só dá a bola fora. Ela está dizendo para ele assim: eu não tenho nada para falar com você, Geazi. Meu negócio é com Eliseu. A expressão que está aqui é a expressão shalom. Quando ela diz está tudo bem, paz, expressão judaica, paz, saúde, eu te saúdo, está tudo bem. Mas quando ela chega diante de Eliseu, o comportamento dela é outro. Quer dizer, regulação emocional é isso. Ela coloca a emoção no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. O negócio não é com Geazi, o negócio era com Eliseu. Muitas vezes, olha para o pastor, falta para nós essa regulação emocional, essa inteligência emocional, esse equilíbrio. Não vai buscar isso só nos psicotrópicos, nos remédios, não. Busca no Senhor também. Busca no Senhor, porque não tem ansiolítico melhor do que o Senhor.
Não tem remédio de nervos, como dizia a vovó, melhor do que o Senhor. O problema é que às vezes, ao invés de ir a Eliseu, a gente vai a Geazi. Vai na pessoa errada. Vai no lugar errado. Vai buscar resposta em gente errada. Pode ser até um grande amigo, uma grande pessoa, uma pessoa de caráter, de integridade, de serviço, mas há respostas que você só vai ter do lugar certo. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Porque quando está nas mãos de Deus, está sempre tudo bem. Mesmo com o filho morto no quarto. E a sétima e última palavra é a palavra devoção. Anotou aí a 7? Versículo 28. Quando ela chega diante de Eliseu, Deus, a presença de Deus, o representante de Deus, o profeta de Deus, ela então devota a sua fé, se agarra aos pés do profeta, se derrama no lugar certo. Vejam como ela está, agora sim, com quem ela deveria estar. E ela questiona e diz: eu te falei, ó homem de Deus, que eu não queria ser iludida, que eu não queria ter um filho. Eliseu entendeu o que estava acontecendo. Eliseu chama Geazi de novo. Olha o Geazi aí de novo. Vai na casa dela depressa, sai correndo. Se alguém chegar no caminho, não pare. Quando você chegar lá, pega o meu cajado, toma, leva o bordão, era o símbolo da autoridade profética, e coloca o cajado no rosto do menino. Ele entendeu. Mas a mulher no versículo 30 diz um negócio violento, fortíssimo. Olha para a Bíblia aí, ela diz assim: eu juro, ela olha para ele e diz assim: eu juro em nome do Senhor e pela tua vida. Eu queria depois entender melhor isso aqui. Eu não sei se ela está dizendo para ele: eu te mato, hein? Eu juro pelo Senhor, pela tua vida, que se ficares aqui, eu não saio daqui. Me faz lembrar Moisés, quando Deus disse que não ia mais, estava zangado com eles. Moisés disse assim: se o Senhor não for, também não vou. Ela diz: se o Senhor não for, eu não saio daqui. Parece Jacó também no Val de Jaboque lutando pela bênção. Se o Senhor não abençoar, eu não saio daqui. Às vezes Deus faz isso, não é para Deus testar sua resistência, mas é para ver o tamanho da sua persistência. Anote isso. Eu não saio daqui, só se o Senhor for. Não largue o Senhor, não largue o Senhor, não largue os pés do Senhor, não largue a sua oração, não largue o seu clamor. Continua, continua, continua. O assunto não é com Geazi, o assunto é com o Senhor. Sabe o que o profeta fez? Foi. Agora vem uma das experiências bíblicas mais extraordinárias, milagrosas, exuberantes do Velho Testamento. Ele chega na casa dela, entra no quarto. Vejam o processo. Ele entra no quarto de tijolos, feito para ser o quarto dele, onde estava o corpo do menino. Ele fecha a porta. Está lembrando de algum texto de Jesus no Novo Testamento? Ele fecha a porta e ora. Entra no teu quarto, fecha a porta, que teu pai secreto está vendo. E ele vai fazer alguma coisa muito interessante. Existem questões de pesquisas científicas que eu não vou citar aqui sobre essa experiência. Ele se deita sobre o corpo do menino, boca com a boca, como se estivesse fazendo respiração boca a boca, mas o menino está morto. Ele olha nos olhos, olhos nos olhos, mãos com as mãos, corpo com corpo.
E o texto declara, olha para a tua Bíblia, verso 34, que o corpo do menino vai se aquecendo. Mas no verso 35 acontece um negócio esquisito. Ele sai e começa a andar pelo quarto. E o corpo está ali. E ele anda pelo quarto, ele anda pelo quarto, ele anda pelo quarto, e ele deita de novo sobre o corpo do menino. O que é que Deus está mostrando? Que muitas vezes o trabalho dele é processo. É processual. Você tem que ter paciência, aguardar no Senhor. E quando ele faz pela segunda vez, deita no corpo, olho no olho, boca na boca, mão na mão, corpo no corpo, então o menino espirra, abre os olhos e volta-lhe a vida. No lugar, no quarto consagrado a Deus, ao homem de Deus, o Senhor agiu. Irmãos, em nome de Jesus, que nessa manhã, aqui, ou aí onde você está em adoração, nessa hora consagrada ao Senhor, eu quero dizer a você que Deus conhece a tua angústia, Ele sabe o que você precisa, Ele está trabalhando e ninguém vê, Ele está trabalhando e até você não está vendo, a mãe do menino não viu, Geazi, o servo de Eliseu, não viu, Deus estava trabalhando, Deus estava agindo, e que nesta hora, em nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, hoje, haja aqui, nesse lugar, porque nós estamos em culto, na presença de Deus, diante da sua glória, que Ele haja aí na sua casa, que o Senhor transmita o aquecimento, o fogo, o calor que precisa, para te trazer vida. Isto é processo. Sabe qual é a palavra que a gente pode dizer aqui? Está esquentando. E foi esquentando. E vai esquentar. E vai esquentar na tua vida. E está esquentando. Deus está fazendo. Você não está vendo. Ele está agindo. Deus está fazendo. Ele está agindo. Ele está agindo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Está esquentando. Até que os olhos vão abrir. É isso. E como nos ensina essa experiência. A sunamita, do lado de fora do quarto, Deus pelo processo usou o profeta, a devoção, o clamor, aquela mulher aos pés, chorando, crendo, e o Espírito Santo de Deus, agindo, aquecendo. Ele abre a porta, chama Geazi e diz, chama a mulher, ela vem. Ele lhe entrega o filho de volta. O que uma mulher, o que um homem faz diante da graça do milagre? Só pode fazer uma coisa. Ela se curva até o chão, num gesto de reconhecimento, de reverência, de adoração. Se curva até o chão, com o filho vivo. Ela adora, e diz o texto, e sai, vai viver com seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas lições de uma pessoa que estava com o filho morto, mas determinada, devota, em que Deus quebrou as suas percepções humanas e fez. Eu quero declarar nesta manhã, terminando esta palavra, que Deus faz, que Deus continua agindo, que Deus está fazendo, está esquentando. Você pode não estar percebendo, mas está esquentando e vai esquentar até a hora que Ele colocar as coisas em pé e fizer toda a obra, o processo terminar. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, glória e louvor. Vamos ficar de pé, igreja? E nós vamos fazer agora pela fé aquilo
que ela fez, dizer a Ele a glória, a Ele a glória. Você vai dizer pela fé, vai dizer, pastor, eu estou com uma situação lá em casa também, eu estou com uma situação que parece que está morto, o negócio está morto, a situação com o meu filho, os meus negócios, seja o que for, está morto. Faz como ela, calma, regulação emocional, calma, pega, coloca com devoção, agarra ao Senhor, se agarra nele, não desespera não, se agarra nele, começa a perceber o Senhor aquecendo a coisa, o Senhor fazendo, começa a ver nos pequenos detalhes, não despreze os pequenos detalhes, e Deus vai fazendo, Deus vai usar a boca de um, a boca de outro, um culto aqui, um culto ali, Deus vai falando, eu estou contigo, por onde quer que andares, eu estou fazendo, eu estou agindo quando você dorme, eu estou fazendo, e daqui a pouco você vai ver a coisa sendo levantada em nome do Senhor Jesus, Deus agindo, e você vai poder dar glória agora pela fé, e dizer, a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quem é que quer glorificar pela fé? Faz isso agora, adorando o Senhor, entregando ao Senhor. Essa experiência da Sunamita é a grande experiência para nós e para você, para mim, nessa manhã.